Fala galera da DevMedia, bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje, tô aqui com o Fernando, tô aqui com o Vladimir. E depois de vocês pedirem muito, cara, a gente voltou com um vídeo de reação. E no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo aos projetos de vocês. Porém, cara, nesse vídeo a gente vai estar fazendo diferente. Além de a gente ver o projeto, a gente vai estar analisando também o código de vocês, valeu? Então fica ligado aí que vai ter muita dica boa, fica até o final, tamo junto. E lembrando, né, que esses projetos que a gente recebeu através das redes sociais, né? A nossa galera aqui de marketing divulgou que a gente ia fazer esse vídeo de análise de projetos. E a galera começou a mandar todos os projetos através das redes sociais. Então, se você não segue a gente, vai lá agora, segue, o link tá aqui embaixo na descrição. Não perde essa oportunidade, porque no próximo vídeo você vai dar mole e você não vai mandar o projeto que a gente não vai analisar. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa. Então vamos lá, vamos começar aqui o primeiro projeto. O projeto é o do Juan. Ele mandou aqui um projeto chamado Find a Friend, né? Que é alguma coisa aqui de cachorrinho, né? Não é isso? Gostei do inglês. Gostou? Find a Friend. O que faz esse projeto? Tá meio difícil de entender aqui de cara. Ele leva felicidade para o seu lar, encontra um animal de estimação ideal para o seu estilo de vida. É uma paradinha aqui de estado, né? Estado, Rio de Janeiro. Selecione uma cidade. Rio de Janeiro. Lança uma busca e ele me manda pro login. É, isso que eu ia falar, fora que ele lança do estado pro login direto, né? Aqui eu já peguei até um detalhezinho, cara, que chegou a clicar aí, filtrou a cidade, estado e... Sim, ele foi Volta com... agora. Voltar. Ele foi com o Rio de Janeiro pré-selecionado e agora não conseguiu abrir a cidade, sacou? É, ele fica pré-selecionado, aí você teria que escolher novamente. O estado e aí ele a cidade de novo. Isso. Ele deveria limpar aqui, né? Quando eu dou um voltar aqui, ele deveria limpar a opção, ou então já trazer listado as cidades Sim, daquele estado que do escolheu. estado que já estava filtrado, né? Pô, e é estranho, né? Porque ele vai pro login e aí tu meio que tem que configurar de novo o bagulho da cidade, tem que botar geralmente essa o processo é inverso, né? No caso, faz o login, depois escolhe cidade, local e tudo mais. E tem outra parada aqui, galera, olha só. Eu consegui fazer o login sem digitar nada. Que beleza. Tava fazendo cadastro aqui. Muito bom. Não precisa. É só clicar e logar, meu compadre. Em tese aqui a busca já deveria estar funcionando, né? Aí volta de novo lá no lance do estado e da cidade. E o filtro também não tá funcionando, né? Não, nem o filtro e nem o filtro aqui do lado de bicho também, de gato, Cachorro, passarinho, periquito, papagaio, ratinho. Gostei do ratinho. Continua a mesma coisa. A ideia é interessante, o dashboard é interessante também. O menu lateral ficou bacana. Ficou legal, né? O layout que ele usou aqui. Ele provavelmente criou a estrutura do projeto, né? O HTML e CSS e ainda não terminou a parte de funcionalidade, JavaScript e tudo mais. Mas o projeto é responsivo. Já tá responsivo? Tá responsivo. Responsivo tá até bem legal. Faltou mais as paradas de back-end, né? De funcionar os filtros e tudo mais. Bom, esse projeto é um projeto em... Quais tecnologias ele utilizou aí? HTML, CSS e JavaScript puro. JavaScript puro? É. Então vamos ver aqui aquela parte de login que ele faz? Se tem o código da página de login. Pô, eu ia até falar esse detalhe, que abrindo aqui o GitHub dele, ele deixa todos os arquivos juntos, né? Tipo HTML, CSS, JavaScript, não sei o quê. Boa. Talvez acho que o ideal, principalmente para tua organização própria, seria tipo assim, separar, por exemplo, estrutura os de arquivos diretórios, de né? CSS, CSS, e ali tá os arquivos de CSS. JavaScript, tem os arquivos de JavaScript. Que aí tu fica um pouco menos perdido, que tá tipo readme, HTML, JS, index, não sei o quê. O melhor são os commits que ele manda pro Amanhã GitHub. é só fazer o JavaScript. Deixa os comentáriozinhos. Tá? Agora vai, sofrência. Os commits são os melhores. Até aqui, ok. Até aqui, ok. Cadê? Então o login foi antes do ok. Essa página de login dele é só HTML, então de fato ela não tem integração com back-end e tudo mais. Vamos então focar na parte de HTML, de front-end, já que é um projeto com HTML e CSS. Sim. Vamos tentar validar o código HTML e CSS, porque o back-end não está funcionando, né? Não tem um back-end no caso. Ele fez uso das meta tags, fez uso das tags semânticas aqui de cabeçalho, main, tem aqui um formulário. Colocou o script no final do conteúdo. Essa parada é sempre bem interessante lembrar pra galera que tá começando, né? É porque tem muita gente que às vezes coloca o script no topo. Dentro da tag head. E, tipo, ele demora a carregar, né? Ele influencia no tempo de carregamento da página. O documento ele vai carregar primeiro o teu script para depois renderizar a página. Isso atrasa o carregamento do conteúdo. Então, o ideal é sempre que tu for botar script, já No deixar final, com no final. topo, final, perdão. No final. Desculpa. No final, sacou? Ou você utiliza alguns atributos de carregamento específico. Eu catei aqui e lembrei, o nome do parâmetro é o defer. Defer e async. Quando você vai carregar o script no topo, você pode utilizar um desses dois que aí ele não vai atrasar o tempo de carregamento da página. Tá? Só pra galera ter essa
essa ciência aí. Ou então bota o script no final do teu HTML, que aí não vai influenciar também o tempo de carregamento. Mais indicado. Uma parada que ele fez aqui que eu acho que não estaria muito correto seria esse parágrafo que ele colocou em cima da label. Se ele já tem a label, para que ele colocou um parágrafo em cima? Ele fez isso para praticamente todos os itens, todos os inputs dentro do formulário. Ele tem um label input e tem um parágrafo em cima. Ele poderia colocar esse texto do parágrafo já diretamente no label. Só no label, né? Sim. E tem até um detalhe aqui, cara, que ele utilizou esse label provavelmente para futuras validações de campo, né? Porque geralmente quando você bota um label com for e o nome do campo é o ID do input, né? Sim. Quando você faz validação, ele já identifica ali que o campo é aquele, sacou? E provavelmente aqui não funcionaria porque ele botou o for com E maiúsculo e o name da parada é E minúsculo. Esse for deveria ser exatamente igual ao ID do input, sacou? Para ele poder trabalhar essa parada no JavaScript para dar a validação correta. Ele teria um errinho aqui. Exatamente igual ao ID ou exatamente igual ao name? Não, é igual ao name, O for tem que ser igual ao name do input, tá ligado? Para ele poder fazer o tratamento correto. Essa parada de classe com FA é... Classe com F, onde é que é classe com FA? Mandrake, né? Um bagulhinho Mandrake, né? Lá no input. Lá no input... Embaixo do input. Isso é a fonte para ícone, no caso. Ele tá usando os ícones do tipo FA. Essa paradinha aqui do ver o coisa, ó, o olhinho aqui, ó. Ah, papo reto. É o olhinho. Uso de tag BR também. Isso aí não é muito indicado não, né? Ele pode fazer essas quebras de linha utilizando somente o CSS, ele já pode fazer isso. Esse BR aqui nem me incomoda tanto não, cara, porque ele não é pra estilização, ele é pra realmente, de fato, quebrar a parada. Quando é pra estilização, que eu acho que ele fica meio estranho, tá ligado? Eu tenho uma div aqui, ela dá 3 BRs aqui pra espaçar a div, aí tá errado, porque quero usar uma margem, botam pra poder afastar e tudo mais. Aqui, como é pra texto, nem pra formatar o texto, não me incomoda muito não. Eu quero ver o código do dashboard dele, deixa eu ver onde é que tá o dashboard dele. Perfil HTML, tá. Ele faz o carregamento dos meta tags, title, select ele bota os listados. Ah, aqui ó, tá até incompleto, tá até hardcode incompleto. Se tu for reparar a cidade, só tem a São Paulo. Entendeu? Então, provavelmente esse projeto ele tá construindo ainda, vai melhorar, vai entrar Talvez ele, né, pelo tempo que ele tá sem dar commit, é bem capaz de ele ter dropado, de repente, esse projeto. Porque já tem 4 meses que ele não dá nenhum commit aqui. Mandou pra gente pra ver se volta aquela energia pra voltar o projeto, tá ligado? Cara, o projeto é maneiro, o projeto é legal, tem potencial, mete bronca. Mete bronca só. Se ele der uma melhorada no estilo do projeto, e continuar com a parte do back-end, as validações e ali aplicar o JavaScript para melhorar, para começar a utilizar de repente aquele filtro ali e tudo mais, botar as funcionalidades no projeto, cara, tem um potencial bacana aí. E a ideia do projeto é bem legal, né? Uma coisa que ele fez de interessante aqui foi usar lá o CSS das páginas, né? Cada estrada tem um CSS específico, o perfil tem um CSS específico, cadê? Perfil tem um CSS específico, isso é interessante, que você não cria um arquivo de CSS monstruoso. Isso. As bibliotecas de React até te facilitam nessa separação de CSS. Que a galera, quando faz em HTML puro, já vi gente pegar todo o CSS do site inteiro e colocar dentro de um arquivo só. Aí fica complexo de manutenção, que ele já fez separando, então... Só uma dica aí pra ele poder estruturar melhor essa questão, né? Que não adianta nada ele ter um monte de arquivos CSS para poder separar melhor a estrutura do código dele, se ele tiver todos esses arquivos numa pasta só. Tanto arquivo HTML e CSS, se tiver tudo junto, numa pasta só vai ficar muito difícil para, por exemplo, que a gente está aqui, tá tentando visualizar e tem que ficar pescando o arquivo certo. Sim. Então, se ele tiver, por exemplo, uma pasta styles com todos os arquivos de estilo ali dentro, uma pasta HTML com tudo que é de HTML ali dentro, uma pasta JS com tudo relacionado a JavaScript, vai ficar bem melhor para poder visualizar. Eu ia falar o lance do nome também, não sei se vocês acham válido, mas tipo assim... Padronização de nome? A página do perfil, perfil HTML e perfil JS. E o CSS, por exemplo, é a página inicial. Cara, por isso que eu fiquei perdido. Falei, pô, tu achou o CSS do perfil? Seria interessante, assim, deixar a nomenclatura mais próxima, né? Um padrão de nome, né? Abri aqui rapidinho o CSS só pra dar uma olhada. Para o responsabilizar o display flex, bem legal, ficou maneiro. Mas ele faz uma estilização aqui por ID, né? Select ID. É uma vez que eu até já falo pra galera, cara. Quando for estilizar, dá pra estilizar por classe. Deixa o script pra você, de repente, manipular o JavaScript, alguma coisa desse tipo. Porque acontece muito, tipo, às vezes a gente colocar ID e classe e fazer a estilização por um ou por outro e depois mudar a classe e parar de funcionar JavaScript. Porque utiliza a mesma parada. Geralmente a pessoa tem muita tendência de utilizar ID quando ela acaba nomeando muito elemento, bota muita classe na estrutura do código HTML dele. Então, às vezes, ele bota
classe do parágrafo, classe na div, classe na section, classe em tudo. E muitas das vezes ele não vai usar nem metade daquelas classes todas. Aí quando ele vê que ele declarou um monte de classe, aí ele... Começa a usar o ID, né? Começa a usar o ID. É um recurso para fugir da gambiarra que foi feito inicialmente. Aí, muitas das vezes, é só ele organizar melhor a quantidade de classes que ele está usando no código. Vale mais a pena refatorar do que começar a estilizar por ID. Senão uma hora você estiliza por classe, outra hora você estiliza por ID, e aí quando tu vai dar manutenção, tu fica perdido, tá ligado? Senti até ofendido, mano. Eu faço isso aí mesmo, boto classe na porra toda. Eu só não faço o bagulho do ID, mas eu classe P, classe, então bagulho de dentro, classe, div, classe. O outro ponto positivo pra gente fechar aqui esse projeto é o reset do CSS, né? Que ele utilizou aqui. Vale sempre a pena, cara, você utilizar um reset CSS pra você já padronizar o teu documento, né? Ele fez um padrãozinho ali no margem 0, pad 0, box size. Botou uma fontezinha pra tudo. Uma fontezinha padrão. Você já dá um start legal pro CS dele, porque os arquivos vêm com uma porrada de pré-configuração de margem, de top. O box size ali, ele vem sem padrão, né? Ele considera o tamanho do elemento. Então esse reset CSS é um ponto positivo, vale. Tem alguns elementos que já vêm por padrão também, tipo com margem, com pad, né? Então, tipo H1, H2, H3, vem com título, vem com bagulho muito doido, vem com margem muito doida. Então vale a pena zerar. Legal, cara, parabéns. Continua o projeto, não disse que esse projeto é bem legal, a ideia dele é bem interessante. Evoluir para uma tecnologia de React, outro framework do tipo e meter bronca, porque é bem legal, bem legal. O projeto é bonitão mesmo, e continua. Vamos pro próximo. Bora. Mas antes do próximo projeto, irmão, se quiser ver o teu projeto aqui, cara, não deixa de comentar aqui embaixo pra gente fazer o próximo vídeo, pra gente saber o que você quer. Manda pra gente que a gente vai fazer, tamo junto. Bora pro próximo projeto, projeto do Matheus. Cara, e a primeira coisa é que quando você abre o projeto, ele fica um bom tempo pra carregar, mano. Ele fica um tempão com a tela branca. O projeto ele tá em React? HTML? HTML e CSS. Só HTML e CSS. Assim, algo de errado não está certo. Vamos ver o que rolou. Então aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Olha o tempo de carregamento desse site aqui, cara. 21 segundos para carregar uma página. Pô, que isso. Ninguém vai ver teu site, meu irmão. Ninguém vai ver teu site. Hoje, tempo de carregamento, em média, assim, é 3 segundos. Já tá demorado, sacou? Já tá demorado. Coincidentemente, eu abri aqui o head dele e vi aqui que não carregou alguns arquivos. O arquivo não carregou, beleza? Ele ficou 21 segundos tentando carregar e não carregou. Por isso que a página demorou tanto. Que raio de arquivo é esse tão pesado que não carrega? Não carrega não, né? Dá erro. Deixa eu ver aqui. Ele dá um connection timeout. Ele desiste de carregar, fala, desiste, vai. Cara, é um arquivo estranho, cara, um arquivo Kaspersky. Esse Kaspersky é um antivírus foda, né? Um antivírus brabo aí que existe no mercado. Por que tem esse script na página dele que a gente não... Vou aqui até abrir pro código dele, cara. Só pra gente poder ver o script aqui. O script é esse daqui, ó. Ele tem um monte de script, cara, nesse código. Não entendi o porquê. São 4 scripts no topo do site. Lembra aquele lance que a gente falou no projeto anterior aí, que o lance do tempo de carregamento do JavaScript em cima? Sim. Uhum. É isso aí. É o que pegou agora. Na cagada, a gente falou um bagulho antes, agora a gente tá vendo essa parada rolar, tá ligado? Na cagada, não foi nem ensaiado isso aqui. Não tem nenhuma parada que impeça ele de impedir o carregamento do HTML. Então ele vai ficar tentando carregar essa parada aqui até esgotar. Não conseguiu, ele vai continuar renderizando HTML. Se ligou? Uhum. Porque ele não tem aqui o async, não tem o defer para poder falar, ó, carrega o script, mas prioriza o carregamento da página. E como ele tá no topo, ele vai tentar carregar essa parada para depois renderizar a página. Se tivesse no final, eu carregaria o HTML inteiro, o CSS tudo, ia estar na tela. A página ficaria visível. A página ficaria visível, mas depois ficaria carregando ainda, sacou? O porquê que ele usou esse script aqui, não sei. Não tenho conhecimento de que script é esse que ele faz. De repente, algum script de segurança, não tenho a menor ideia, cara. Nunca vi esse script na minha vida. Matheus, por que você usou essa parada, Matheus? Fala pra gente nos comentários aí, cara, porque a gente também não conhece esse script, não. Esse script tá ferrando o teu site, cara. Justificativa nenhuma do uso. Essa porra não deve estar aí à toa, né? O cara deve ter utilizado por algum motivo, mas hoje em dia tá dando erro. Tirando essa parte do carregamento, o projeto tá bem bacana. Inclusive esse projeto da cafeteria, ó. Da cafeteria. Esse é um projeto da DevMedia, né? Da nossa plataforma. Nossa, aqui, da casa. O efeito de paralaxe é sacanagem, nossa parada é muito maneira, né? Maneiro. E esse aqui ensina na plataforma, né? Fazer esse efeito de paralaxe. Esse projeto foi próprio para ensinar a questão do uso do parallax e também do position, né? Ele não chegou a fazer toda a página em position, porque essa página aqui ela tá toda feita em position, só que ele usou display flex, no caso flexbox, mas ficou válido, cara. Achei maneiro que ele fez o lance do scroll também, que tu tava fazendo aí agora. Sim, ele clica e dá um scroll suave. Ele vai... o scroll behavior, no caso. Isso a gente ensinou também na plataforma? Do scroll behavior... Ou foi crédito dele? Acho que foi crédito dele, hein? Então parabéns. Você mandou bem nesses lances do scroll suave aí. O responsivo aqui ele ficou meio estranho, né? Ele não funciona muito bem.
Então, esse projeto aqui a gente nem chegou a cobrar a questão de responsividade, porque o conteúdo relacionado à responsividade viria depois desse projeto. Show. Mas, assim, se o cara quiser ficar à vontade e pegar esse projeto aqui e deixar responsivo, pode fazer aí tranquilo, dá pra adaptar uma boa. E também tem outros projetos após esse também de cafeteria que traz a parte de responsividade pro cara trabalhar mais. Esse projeto é um projeto de passo a passo? Sim. A missão é uma das nossas missões referente a HTML e CSS. Tem o passo a passo também pro cara poder trabalhar bem esse projeto. E, cara, ele seguiu bem a estrutura. Vale até contar pra galera o que é o projeto passo a passo. É um grande diferencial que a gente vê nos outros cursos aí, não fazendo julgamentos de mérito, que é melhor ou pior. Mas é o que dá mais empoderamento pro aluno, sacou? Porque como é que é feito nos projetos geralmente? O professor tá fazendo o projeto, o aluno tá assistindo e tá copiando. Isso aqui tende a criar uma dependência do vídeo do professor, sacou? Do auxílio do professor. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Quando o cara vai fazer sem o auxílio do vídeo, o cara empaca. Tá ligado? O cara empaca porque ele tinha aquela pessoa guiando o que estava sendo feito. O projeto passo a passo da gente é totalmente diferente. A gente dá a estrutura do projeto. É basicamente como se o aluno estivesse recebendo um projeto para trabalhar. Exatamente. Como se fosse uma empresa passando um pedido para ele. Eu quero isso com tantas páginas. No caso, se ele estivesse trabalhando num projeto real, né? Ele ia fazer uma reunião para levantar requisitos, ver o que vai precisar, o que não vai precisar do projeto, o que o cliente quer do projeto. Então a gente entrega o projeto passo a passo para o aluno dessa forma. As especificações, a implementação do que precisa do projeto e até algumas dicas ali. Então a gente traz isso para ele como uma forma de facilitar. Projeto passo a passo, como se fosse o cliente passando a demanda para ele como a gente quer, né? Isso aí. A gente quer o projeto dessa forma aqui, que tem isso, com efeito tal. Que provavelmente vai ser a experiência que ele vai ter. Que vai ter no mercado, quando ele for contratar, né? Legal, mas no projeto passo a passo a gente não ensina a fazer. A gente ensina isso nos cursos, que é a etapa anterior, né? Isso. Então o aluno faz o curso, aprende como fazer, com outro exemplo, né, que não é o mesmo exemplo, a gente ensina o cara a fazer efeito paralaxe, a gente ensina o cara toda a construção da ideia do projeto, ele faz o curso, aprende, faz exercício, fixa esse conhecimento e tem a prova real. Basicamente, ele é o projeto final da missão. Tá pronto, o cara conseguiu fazer porque ele tá pronto, porque ele entendeu. Isso. Se ele não conseguir é porque ele ficou com alguma dúvida, tem que voltar no conteúdo para aprender de fato, né? Mas é aquilo, se ficar na dúvida, voltar no conteúdo e não conseguir, tem suporte 24 horas lá, cara. Só mandar pergunta que nossos professores vão te responder. O Vladimir tá 24 horas por dia. Ih, papo junto com o professor Vladimir. Rodolfo, Vladimir. Rodolfo é o brabo. Rodolfo, Juliano também. Juliano é brabo também. Então, eu não sou brabo, não. A galera tá sempre disponível. Caso você tenha feito conteúdo, chegou no projeto, empacou, voltou no conteúdo e não conseguiu, a galera vai te auxiliar para poder tirar suas dúvidas e você entender. Mas a ideia é que você construa o projeto sozinho, com o teu conhecimento, com a tua autonomia, entendeu? A ideia é te formar programador, para você não ficar naquela de copia o código e vai. Cara, e agora a gente tá com uma novidade no método de pagamento, né? Agora a gente tá também com um método de pagamento recorrente. Para você que não tem um limite tão alto no cartão de crédito, então o teu cartão de crédito está comprometido, agora você consegue estudar programação pagando apenas uma parcela por mês. Então você consegue investir no teu estudo sem comprometer a tua renda sendo no limite do teu cartão de crédito. Se você quiser conhecer a DevMedia, conhecer o nosso projeto, nosso método de ensino, tá aqui embaixo o link na descrição, vai lá, confere. Não perde a oportunidade, porque os projetos são muito maneiros, cara. Um pouco mais fora do que na plataforma. Bom, vamos lá. Próximo projeto, Calcula-E. Calculadora de taxa de metabolismo basal. O Felipe deve ser... É Felipe? William deve ser carioca. Ó, tem mais informações lá embaixo pra tu entender o que é isso. Cara, a estrutura desse projeto tá meio complicado, porque sinceramente eu nem tinha visto essa parte de baixo. Já tá vendo o código? Ah, não, tá vendo a página? Na página ainda, eu nem tinha visto essa parte embaixo que ele tinha botado ali as instruções. Eu vi agora também, tem um botãozinho, tá ligado? Eu falei, cara... Mais informações, né? Tá bem escondido ali, de certa forma, né? E tem muito espaço útil aqui pra pouca informação, né? Mas e aí, vamos dar uma olhada na funcionalidade aqui dessa Então, cara, eu não entendi aqui essa parada do por que tem uma caixinha, um botãozinho de setinha pra cima e pra baixo. Tem um scrollzinho no gênero mesmo. Cara, primeiramente, né, esse projeto foi construído, pelo que eu vi aqui, em Next.js. Ele provavelmente fez um projeto React puro, não deve ter trago TypeScript, Tailwind, nada que vem já no config do Next. Mas, pelo tamanho do projeto, eu acredito que ele tenha usado o Next até pela recomendação da documentação oficial que traz hoje em dia, né, para você criar um projeto Next. Mas pelo tamanho dele, ele poderia de repente até utilizar um Vite ou até o CRA mesmo. Cara, uma coisa que eu viajei muito foi a usabilidade do projeto, cara. Nem tô na parte de código ainda, tava mais na parte
De uso da aplicação no geral, né? aplicação É uma em si. calculadora de metabolismo basal. Pra começar, eu não sei que porra que é essa. Então, a gente tem que ver a explicação. Metabolismo basal, meu querido, é a quantidade de caloria que você usa por dia para se manter vivo. Fala. É quantidade por dia que você precisa usar pra fazer vivo? Pra se manter vivo. Então vou fazer a minha aqui, beleza? Eu acho, mas aí também é estranho, por exemplo, quando você clica no campo de quilograma, ele já traz o de altura. Você nem preenche nada, ele já traz o de altura. Isso é React. Provavelmente, será que a ação de entrar o elemento tá no clique do foco? Deve estar no clique do foco, né? Cara, mas A gente pode olhar isso no código daqui a pouco. a gente pode dar uma olhada, mas o certo seria ele trazer depois, né? Depois de que eu ter preencho a preenchido, no parada. caso. Eu tenho que botar agora meu quilo aqui, ô professor? Isso aí. Bota Instrutor de personal. teu pezinho aí. Pô, a galera toda vai ver, 26 quilos, 26 quilos. Tem um elemento invisível no meio da tela aí. Deixa eu Como é que explicar é? pra galera ver, ó. Tu Cliquei clicou aqui. no masculino, aí vai vir o quilo. Aí Aqui, logo ó. embaixo do quilo, mano, se tu for descendo mais devagarzinho assim, tu vai ver que Ih, ele agora fica... tô vendo que apareceu um bagulhinho aqui. Então, se tu clicar ali, volta. Ih, que loucura. É um elemento, tá bom? It's magic. Tem alguma... e calcular de novo. Tem um botão, só que só dá pra ver pelo... Tem um botão aqui que tá... Inspecionar. É porque ele deixou os elementos que vêm depois, no resultado, ele já deixou na tela, tá ligado? Só que escondido. Tá tudo aí já, H3, H2, Tô vendo aqui. botão. Ih, rapaz. Tem uma Ué, div mas chamada peraí. Result, né? Result Inactive. Isso aí, tá tudo aí dentro. Aqui, ó. Vou tirar o overflow dela. Uau, nada. Opacity. Tem o opacity e overflow. Uau, eita. Aí é o lance do botão. Só que o opacity, ele continua com o botão na tela, ele só deixa transparente. Então, se o cara achar o botão, ele vai conseguir clicar. Apesar de não estar ali, visível, o Tem que opacity melhorar. continua na tela, tá ligado? Tipo, o ideal nesse caso aí, pelo menos, seria tu ter usado o Display none, né? display none, porque o display none, de fato, tira da tela. Então, não tem Cara, como a pessoa clicar. Não, mas olha só, em relação à questão do React, Não deveria esse ter componente essa ele parada tem na que ser tela. renderizado após o resultado. Só depois de clicar. Ele só teria que ser. Ele não teria nem que estar na tela. Ele teria só que aparecer quando o resultado viesse. Aí ele ia ser renderizado automaticamente. Ele ia verificar que existe um resultado. Isso. Aí, tipo, por exemplo, ele declarar uma variável de estado. Aí, se essa variável de estado atingisse o resultado X, por exemplo, aí o componente ia ser renderizado. Vamos tentar fazer aqui, ó, o cálculo. Pô, tem que botar as informações todas, cara. Vou pedir pro editor borrar aqui que eu vou ficar com vergonha Tá de com botar vergonha, meu né? Tá com pezinho. vergonha aí. Não fica com vergonha, não. Pesado. Embaixo, Mente embaixo, aí, mano. cara. Mente aí. Deus perdoa. Não, tô mentindo, tô sendo verdadeiro, mentira. Qual é a minha idade? 29. Mentira. Seleciona atividade física. Nenhum. Não, só agora eu mentir, virei não. ciclista, porra. Ah, tá maluco? agora ele é ciclista agora. Botei aqui. Vai disputar o Últimos Pan-Americano. 300 dias foi de bicicleta um Vamos dia. focar no projeto aí, rapaziada. Pô, ficar as informações pessoais de lado. Ó, vou clicar em calcular aqui, beleza? E aí ele 33, traz dá aqui. Minha taxa basal é de 3.000 calorias, quase. Aí, o cálculo tá tipo assim, não tá igual tava antes não. Tu falou que já tava na tela, mas tá diferente, tá? Eu fiz aqui e não deu mesmo. Não, sim, mas ele já traz um valor Já tem um pré-definido, padrão, sim, já tem já um valor tem um padrão, padrão. depois ele altera esse valor. Cara, tá me parecendo um projeto React muito JavaScript básico, né? Básico. JavaScript básico. É Não algo tá que ele parecendo o pode- uso do React Assim, na melhor até uso. até pela estrutura, até pelo que ele apresenta aqui em relação ao estilo do projeto, ele poderia fazer isso tranquilamente usando somente HTML, CSS e JavaScript. Pois Mas é, tudo não bem. precisa, esse que tá me pegando, tá ligado? Não precisaria do React fazer esse código que ele fez, sacou? Porque mas os elementos mas também já bem, estavam na ele trouxe tela. o React às vezes como uma alternativa assim de eu sei fazer algo dentro do React. Mas tem que tomar cuidado, cara, porque, por exemplo, se você se coloca um programador React e leva esse código aqui para uma entrevista de programação React, tu vai tomar pau, tá O ligado? sarrafo é bem mais em cima. Porque, por exemplo, o que o Vladimir falou é fundamental. O React não precisa trazer um elemento pré-carregado para você exibir, tá ligado? React, a característica do React é justamente essa. Você carregar o dado dinamicamente sem ter interação na página. E da forma que você fez aqui, totalmente fora do padrão da tecnologia, tá ligado? Por exemplo, aqui, os botões aqui de peso, de altura, tá tudo na tela já. Não, fica tudo na tela o tempo todo, é isso aí. É. Já tá tudo gerado. Chega num determinado ponto do estudo de programação que o cara tá muito ansioso para avançar. Sim, né? sim. E o cara quer ver outras coisas, JavaScript, React e tudo mais. Mas uma coisa que eu gosto Transição de tecnologia? Isso. Entendi. Mas o que eu gosto de frisar pro cara que tá começando na parte do front-end, cara, tenta ficar o mais especialista possível em HTML e CSS, porque vai te dar uma base muito boa para você construir os teus projetos. Porque a primeira coisa que a galera vai analisar no teu projeto é o visual. O cara fala, pô, eu sou front-end, primeira coisa que tu vai ver no teu projeto é o quê? É o visual. Cara, o visual do teu projeto tá bacana? Tá show? Beleza, agora vamos pra parte de funcionalidade. Então, acho que seria bacana o cara dar uma ênfase maior mais na parte do HTML, CSS
aprender, melhorar, no caso, o nível de estilização dos projetos dele e depois ele passar pro JavaScript e, posteriormente, o React. Então vamos pro código dele, rapaziada? Bora. Ó, vamos lá. Como ele utiliza o Next, Vladimir, qual é a pasta padrão que ele vai começar a rodar a aplicação? É o Page.js, que é o padrão dele, no caso. E a característica da aplicação... Ela já vem por padrão com o Layout.js e o Page.js. Aí, no caso do Page, onde vai vir toda a estrutura do código dele, no caso, né? Que seria, o Page é basicamente o que seria um componente app do CRA, no caso, do Create React App. O Next traz o Page e traz o componente Home como componente pai, componente principal. Tanto que, se você perceber, dentro do Home ele tem uma main e lá dentro ele está jogando dois componentes, que é o componente basal e o componente sobre TMB. Consegui mostrar legal o que é, porque ele tava falando, eu fiquei tipo, caralho. Essa parada aqui que o Vladimir tá falando. A estrutura principal, essa daqui é a página que é carregada quando ele executa e aqui ele faz a importação dos dois componentes. Então aqui ele mostra onde está o componente. O componente tem componentes basal, importa basal e utiliza aqui. E aqui é o sobre TMB, tá dentro de componentes, sobre TMB. E aqui ele importa esse cara aqui, beleza? Vamos pro componente basal para dar uma olhada nele? Você a gente acha aquele componente escondido? Tá muito doido, cara, esse código aqui, bicho. Porque, por exemplo, as variáveis de usa state, o cara cria fora. Ele usa através de uma constante. Isso não é o padrão correto, né, da aplicação da tecnologia. Porque tá difícil até de identificar onde está o componente dele aqui. Agora eu achei o componente basal. Beleza, aí ele tem duas constantes fora desse componente. Ele tem a constante Tem mais. Tem uma porrada de constante definida fora do escopo do componente? Não, peraí. Desce pra caramba aí. Ele fecha lá o return, né? Ele fecha o componente e começa a definir um monte de constante. Que isso? Viu aí? Achou? Caraca. Na partida ele é 153 em diante. Pô, meu amigo, não. Esse código não... Esse código de fato não é um código React, cara. Não, o React ele tem a premissa de componentizar o código, ou seja, separar o código em partes menores. Pra que eu vou ter múltiplos componentes dentro de um arquivo? Não tem lógica nenhuma. Se você quer ter múltiplos componentes, você vai criar um arquivo para cada componente. No caso que ele tem aqui, input basal left, cria o componente, o arquivo input basal left e joga esse código lá dentro. Eu acho que ele pegou o conceito de componentização e meio que ele canibalizou, tá ligado? Porque cada elementinho que ele não tá reaproveitando dentro da aplicação, ele criou um componente, mas dentro do arquivo. Então, teoricamente, não tá aproveitando a vantagem do React. Daria mais desempenho se fosse separado isso. Eu acho que ele nem precisaria criar esse tanto de componente. Depende do que ele vai criar. Por exemplo, se ele tem algo que vai ser repetido várias vezes, que ele precisa utilizar várias vezes. Ele é um exemplo agora do botão. Se ele tem um botão que ele vai utilizar várias e várias vezes nessa aplicação, o mais indicado é ele transformar esse botão num componente e importando ele em outras partes da aplicação, que é onde ele vai ser utilizado. Agora, eu vou usar esse botão uma única vez. Para que eu vou transformar isso num componente? Por exemplo, aqui, voltei pro código, tá? Voltei pra tela do código. Tá. Cada parada dessa daqui, ele criou um componente. KG, esse box do KG é um componente. Esse box do centímetro é um componente, ligado? Só que ele não reutiliza essa parada em lugar nenhum. Ele chama aqui, componente. Cadê? Componente. Const, né? Que é a criação. Const input active. Input basal right. Agora eu tô vendo. Ele tem o input basal left, o input basal right. Aí ele tem. Cada um desses é um componente. Aí ele tá fazendo o componente. Olha só, até pra estrutura do código como fica esquisito. Ele tem a estrutura do código aqui em cima e ele tá chamando ele tá criando esses componentes abaixo. E como o código é lido, ele é lido de cima para baixo. Então, se for seguir uma lógica, cara, o teu componente está sendo renderizado aqui, só que ele está sendo lido aqui embaixo. Não tem, sabe? E ele criou muito componente sem necessidade, né? Sem necessidade nenhuma. É como se fosse criar uma palavra, beleza? Pra galera que não tá ligada em React, tentar entender. Ele vai criar uma frase. Ele vai criar Vitão Dev Media. Ele pegou o V e criou um componente pro V. Ele pegou o I e criou um componente pro I. E isso tudo dentro do mesmo arquivo, depois ele vai formar uma frase que os componentes estão no mesmo arquivo, tá ligado? Aquela suruba que ficou. Todo respeito. Suruba. Ficou uma misturada doida, cara. A componentização ela também serve para você estruturar melhor o teu código. Para ficar mais simples de você poder dar uma manutenção no teu código. Por exemplo, esse caso aqui, ele tem... É muito básico. Ele tem uma tela
e ele tem ali 4 campos que vão ser preenchidos com informações que vai trazer um resultado. Pra que eu preciso transformar tudo isso num componente se a aplicação é simplesmente isso? É um bagulho tão básico. Talvez, se ele tivesse criado esses componentes isolados, mas colocasse numa estrutura correta, não importada no mesmo arquivo, teria uma visão um pouco melhor. Aí fala, pô, o cara foi teve um preciosismo de criar componente isolado para cada pedacinho do código. Estaria bom? Acho, na minha opinião, não. Mas pelo menos estaria mais organizado, o cara falar, o cara entende muito de componentes, tá isolando totalmente a aplicação. Mas da forma que foi feito aqui, ele precisa rever esse estudo de React dele, porque ele tá... Aqui, João, só pra te mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Input basal left. Isso aqui é um componente, beleza? Sim. Aí esse componente é aqui e aqui. Se ligou? Só que esse componente, o que tem esse componente? Ele tem uma div, ó. Sim. Uma div com spam. Não precisava criar componente, era só usar div spam lá em cima, porque a página tem uma aplicação. Entendeu? Usou sem necessidade. E a princípio aqui me parece que esse projeto não tem muito pra onde evoluir. Sacou? Pra ele poder já criar esses montes de componentes, tá ligado? Então acho que é só rever a questão do React aí, como é que você tá utilizando, porque... Outra dica também para ele, no caso, além da questão da componentização, ou seja, ele separar a estrutura do código da aplicação dele em componente, ele também separar a lógica da componentização. Eu nem ou seja, sei onde ele faz uma camada. Tantos componentes que eu não cheguei nessa parte. Dessas componentizadas todas aí. Show, cheguei. Mas Peso ele e separar altura. essa lógica, no caso as funções que for relacionada à parte de lógica, ele colocar de repente numa camada de serviço, que aí ele vai poder pegar essa função, consumir elas dentro do componente ali que ele for utilizar no caso. Ele pode fazer isso até para poder estruturar melhor o projeto dele. Criar uma camada de serviço para fazer a lógica da aplicação, né? Falando inclusive da lógica aqui, eu acabei de reparar por acaso que, tipo assim, dependendo dos valores que tu botar, se tu botar valor muito baixo, por exemplo, peso 1, altura 1, não sei o quê, ele te retorna um valor negativo. Tipo, pra tu emagrecer, eu tenho que comer menos 260 calorias. Como é que eu faço menos 200 calorias? Tem que cagar Tá ligado? Tem que cagar 200 calorias. Isso aqui não deveria existir. Essa taxa metabólica provavelmente é impossível, né? Com certeza. Impossível. Deveria ter uma validação nos campos de entrada, né? Isso. Fala, filho, se você tem isso daqui, você já morreu. Então, não usa. Game over. Te recomendo aí, como é que é o nome do amigo? É William. Dá uma refatorada nos teus estudos de React, cara. Então foi isso, galera. Mais um vídeo reagindo aos projetos de vocês. E já sabe, mano, se quiser mais, deixa aqui nos comentários. Se não deixar, a gente não vai fazer. Tamo junto, valeu. E quem sabe o próximo projeto pode ser o seu, né? Então fica ligado também nas nossas redes sociais. Quer ser avaliado pelo Mano Fernando aqui, irmão? Mano João e Mano Pelo Vladimir. Manda pra nós. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Beijo, até a próxima aí. Tamo junto.